doutrina espírita, frequento a sociedade, lá não é centro espírita, Sociedade Espírita Consolador, né? Para quem não sabe, é o primeiro centro de Rio Preto, Consolador, que envolve o albergue, ali na Independência, Hospital Bezerra de Menezes e a creche Irmã Estelita, né? É a primeira casa espírita de Rio Preto, a segunda foi o Allan Kardec. É um prazer recebê-lo aqui, fica à vontade, sabe, senhor Vicente? Obrigado. Irmãs e irmãos, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês para falarmos um pouco a respeito da nossa doutrina, um pouco a respeito daquilo que nos ensinou o Mestre Jesus. Inicialmente eu gostaria de alertar que eu não sou mais do que um estudioso, não sou um grande orador. E isso faz parte também, porque se vocês sofrerem um pouco durante 40 minutos, né, faz parte da expiação ou da prova que cada um de nós tem que enfrentar na nossa existência. Então, se puder contribuir de alguma maneira, seja levando algum tipo de informação ou consolo, seja sendo um instrumento para provas e expiações, eu ficarei bastante contente. Eu quero ser útil. Todos leram o panfletozinho, a mensagem de André Luiz distribuída na porta? O interessante é que nós vivemos imersos no mundo espiritual. A espiritualidade está entre nós durante o tempo todo. E a sintonia normalmente nos encarrega, nos encaminha ideias e pensamentos que podem ser nossos, mas sem dúvida nenhuma sempre tem muita contribuição da espiritualidade. Então vejam bem, aqui pelo menos duas coisas se destacam logo no início. Vou pôr meu óculos, porque aí eu consigo ler melhor. Ninguém adquire a paz sem aceitar a luta incessante pela segurança do bem. Felicidade é o outro nome da consciência tranquila. Nós não fomos criados para sofrermos, não é? Existe muita coisa escrita e muitos comentários a respeito de que nós estamos num mundo de provas e expiações, e é verdade, porque nós temos muito ainda a aprender, de tal maneira que a nossa maneira de nos libertarmos de provas e expiações é através da evolução, é através do aprimoramento das nossas atitudes diante dos fatos do dia a dia. E isso é muito importante. E na medida em que a pessoa consegue dominar as suas atitudes, com certeza ela vai amansando, tranquilizando o espírito e nos deixando mais próximo da felicidade. Faz parte das provas e expiações, de vez em quando tropeçar, de vez em quando engasgar, de vez em quando encontrar um empecilho. Mas sem dúvida nenhuma, nós não precisamos viver em tormento a vida toda. Temos, por aporte divino da criação, todos os instrumentos que precisamos para sermos felizes. O que André Luiz nos diz? A felicidade é o outro nome da consciência tranquila. Então, isso sem dúvida nenhuma é uma dádiva, ou é uma conquista, poderia dizer assim. É alguma coisa que a gente conquista aos poucos, de acordo com a nossa
obediência aos ensinamentos superiores, de acordo com o nosso comportamento. Eu costumo dizer que fatos são fatos. Todos nós enfrentamos os fatos da vida. O que diferencia sofrer mais ou menos, ou inclusive aproveitarmos os fatos para a nossa própria evolução, é a atitude que temos diante de cada fato. Nós somos movidos exatamente por atitudes, por hábitos adquiridos durante todo o transcorrer da nossa vida, desde a infância. Nós temos a capacidade, a inteligência para discernir aquelas coisas que nos trazem paz, que nos colocam em harmonia com o cosmos, se pudéssemos dizer assim, com a espiritualidade superior, né? Nós somos capazes de discernir o que nos faz bem, como também nós somos capazes de discernir o que nos faz mal. A grande dificuldade é que nós acumulamos hábitos durante a nossa vida, e a reação diante dos estímulos que se apresentam através dos fatos que temos que enfrentar, nem sempre é a melhor. Nós podemos fazer uma autoanálise e encontrar nas nossas atitudes, nas nossas reações diante dos fatos, aquilo que nos beneficia, aquilo que pode nos fazer melhor, e na medida em que nós evoluímos, nós vamos nos aproximando daquilo que poderíamos chamar de paz, aquilo que André Luiz menciona, paz de consciência. Há uma expressão filosófica de um poeta francês, eu nem sempre lembro o nome das coisas, a minha idade já permite isso, esquecer um pouco, mas não lembro bem o nome dele, que ele diz que a felicidade é a paz. Ora, nós fomos criados para a felicidade. E se nós conseguimos manter a nossa paz de espírito, a paz de consciência, nós, sem dúvida nenhuma, estaremos nos aproximando daquilo que poderíamos chamar de felicidade relativa, possível no mundo de provas e expiações. Em outras palavras, poderia dizer que nem todos estão exatamente no mesmo nível. Existem criaturas que, por sua própria evolução, independe da idade, hein? Eu demorei muito tempo para conseguir me libertar de algumas das coisas que me prejudicavam, que me traziam inconformidade e que me roubavam aquilo que eu posso chamar da minha felicidade, a minha calma, a minha paz. Eu hoje procuro evitar e até de uma certa forma, conscientemente, resisto a tudo que eventualmente pode roubar minha calma. Porque se roubar minha calma, eu vou ser infeliz. E eu não quero ser infeliz. Alguém quer? Acredito que ninguém quer ser feliz. Todo mundo infeliz. Todo mundo quer ser feliz. Então, nós não temos muita dificuldade, porque graças a Deus, temos mestres e mestres que nos ensinam diariamente, que deixaram lições muito valiosas. E temos, sem dúvida nenhuma, também aqueles amigos espirituais que nos rodeiam, de acordo com as nossas intenções, de acordo com as nossas vibrações. E eles nos ajudam a atingir aquilo que nós desejamos. E quando você deseja paz, quando você age de acordo com os ensinamentos do Mestre Maior, amando o próximo, acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bom, amar a Deus seria, a rigor, amar toda a natureza que nos cercam. Kardec nos ensina, no Livro dos Espíritos, que as leis de Deus se encontram na natureza. Então podemos dizer que recebemos todo o aporte, toda a riqueza da natureza. Temos mãos capazes de manipular os objetos, de construir coisas. Temos
uma capacidade intelectual para aprendermos a discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Temos, enfim, recursos que nos permitem evoluir para chegarmos ao ponto de calma, de paz e de felicidade. Então, amando a Deus, amando tudo que nos cerca, amando a chuva, o sol, amando até as ervas daninhas, porque no final elas também têm uma utilidade, não é? Então, através do amor a Deus, nós respeitamos e amamos todas as circunstâncias da nossa existência. A natureza que nos oferece alimento, que nos oferece abrigo, que nos oferece o oxigênio e que nos oferece, inclusive, do nascimento até a passagem para o andar de cima, oportunidades de aprendizado, não é? E então, amando a Deus, sem dúvida nenhuma, nós temos uma boa parte daquilo que pode ser a base para a nossa felicidade. E o próximo? Interessante porque nós também somos parte da natureza. Quando nos foi dado esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus destacou semelhante a esse. Na realidade, amar a Deus significaria amar inclusive a própria criação. Amar os próximos, amar os parentes, aqueles que nós não conhecemos, amar os seres humanos, amar os animais, amar tudo o que foi criado. Mas Jesus, sábio, destacou o próximo como a ti mesmo. Sabe por que ele destacou o próximo como a ti mesmo? Porque a natureza, podemos dizer, nós quase dominamos. Está aí a prova na produção agrícola, está a prova nas conquistas humanas. Nós aos poucos nos tornamos potentes a ponto de controlar, domar e utilizar aquilo que a natureza nos oferece. Mas o próximo é exatamente criatura como nós, com vontades próprias, com hábitos próprios, com a percepção individual, porque somos criaturas individuais. E desta forma, nem sempre é fácil conciliar os interesses, os pensamentos. A nossa maior dificuldade está exatamente nisso, em amar ao próximo como a nós mesmos. Na medida em que nós fomos capazes de exercer aquilo que Jesus nos deu como base para a nossa própria felicidade. Perdoa. Perdoar 70 vezes 7. É fácil fazer o cálculo, mas poderíamos dizer que seria o infinito. Porque o perdão realmente tem muito maior significado, o perdão das ofensas tem muito maior significado para aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Ora, quando nós carregamos algum tipo de mágoa, algum aborrecimento, algum desentendimento, podemos perceber, se refletirmos bem, que aquilo nos faz mal, que aquilo nos dói na alma, aquilo nos entristece. E, portanto, não é a melhor maneira de agirmos ou de alimentarmos os nossos sentimentos. Portanto, perdoai 70 vezes 7, perdoai os vossos inimigos, está exatamente a sabedoria do Cristo, nos ensinando a nos libertarmos de um dos sentimentos mais, podemos dizer, maléficos que possamos alimentar, que é a mágoa, a tristeza, a ira, o ódio, não é? Então, amar ao próximo é muito importante e a gente deveria, então, além do perdão, que o perdão nos beneficia, nós devemos ter outros tipos de atitudes. Por exemplo, tolerância. Ora, às vezes, por uma pequena coisa, a intolerância faz com que aquilo se transforme num problema. Isso é no nosso dia a dia. Nós temos que conviver
em nossa família, temos que conviver na sociedade em que vivemos, temos que conviver no trabalho, temos que conviver na escola. E se não houver tolerância, fica muito difícil mantermos a paz. Então, sem tolerância, também nós nos aproximaremos daquilo que poderíamos chamar de felicidade. Então, todas estas coisas têm um cunho de ensinamento que muita gente pensa que é pura e simplesmente a parte doce da religião, independente da doutrina que a gente professe, né? Ah, não, isso aí, o ensinamento do Cristo, isso é para a gente, né? Então, podemos viver melhor, tudo bem. Bom, acontece que, na realidade, tem efeitos que hoje em dia são visíveis e controláveis, são diagnosticados e provocam enfermidades que a gente às vezes tem que passar, mas não é porque fomos criados com algum tipo de deficiência. Nem podemos dizer a rigor que é algo que está no nosso DNA, porque até o DNA agora já estão consertando. Já tem um jeitinho de acertar o DNA ou de equilibrar as nossas próprias deficiências, não é? Então nós não podemos atribuir, por exemplo, a úlcera que eventualmente trazemos no nosso estômago, ou o desequilíbrio mental que sofremos quando, de alguma maneira, somos afrontados com alguma coisa que nos desagrada. Não podemos acusar a natureza, a nossa criação, por distúrbios que nós mesmos construímos durante a nossa existência. Então, não se trata pura e simplesmente de um ensinamento religioso, alguma coisa que a gente, quando entra num templo, numa igreja, numa casa espírita, né, a gente então veste aquela capazinha, né, de santo, ou quase santo, né, e aí a gente até se sente bem. Mas vai para a rua, no primeiro obstáculo, a primeira pessoa que eventualmente se apresenta com ideias e pensamentos diferentes, transforma a nossa paz num alvoroço de bioquímico, posso dizer assim, que vão acabar afetando, inclusive, a nossa própria saúde. Doenças graves, e me permitam dizer até o câncer, eventualmente, é decorrente de nossas atitudes. Eu, separando o texto para a palestra, na realidade isso já está pronto, não é de hoje. Então, nem sempre eu leio, eu não gosto de ficar lendo, eu prefiro ficar falando. Mas, separando a papelada, me defrontei com uma página que há muito tempo separei e coloquei junto com esse mesmo tema. Esse trecho é de uma doutora, uma médica. Ela todo mundo escuta? Mesmo quando afasto o tempo, eu falo alto normalmente. Eu sou meio surdo, então, pela surdez eu costumo falar alto. No microfone vocês devem estar arrebentando os tímpanos aí, né? Bom, então, essa é a doutora Vicenzina Santangelo. Desde que eu mudei para Rio Preto, eu vi esse cartaz, por acaso é minha xará. E um dia achei esta página numa revistinha que peguei numa farmácia. A Vicenzina, ela deixa eu ver aqui, médica coordenadora do Centro Integrado Revitare. E ela menciona aqui, logo no começo desse texto, o ser humano é psicossomático por definição. Em outras palavras, o que se passa na nossa mente
ele acaba se transferindo para o nosso corpo psicossomático, psicossoma. Ela vai mais, o texto é interessante, mas se eu ficar lendo aqui, eu só vou embora amanhã cedo. Eu não trouxe pijama. Então, o ser humano é psicossomático por definição. Acredita-se que boa parte dos transtornos orgânicos, das queixas físicas e dos chamados transtornos psicossomático ou psicofisiológico são determinados, agravados, desencadeados por razões emocionais. Olha aí que interessante. As emoções, na realidade, descontroladas, elas podem causar mal. Elas são parte do aporte divino ao ser humano, porque as emoções nos ajudam a reagir diante dos fatos da vida. Então, quando nós, por exemplo, nos defrontamos com um perigo iminente, nós temos medo. Medo é uma emoção. O medo que provoca, o nosso susto provoca o quê? Um derramezinho de adrenalina. Tem gente que até gosta, né? Adrenalina. Só que essa adrenalina vai a um nível acima daquilo que é suportável pelo organismo. E se ela permanece, vai prejudicar o funcionamento do nosso próprio corpo. Podemos ter problemas de batimento cardíaco, podemos ter problema de excesso de acidez, o que pode provocar problemas de estômago, e podemos ter problemas de N naturezas. Por quê? Porque a emoção provoca um derrame adicional de determinados neurohormônios. E esses neurohormônios, quando saem fora do balanço, ou seja, quando se excedem em alguns aspectos, eles são sim causadores de problemas físicos. Então vejam bem, interessante lembrar, ressaltar, que os ensinamentos de Cristo não são exclusivamente para serem refletidos e pesados num culto, seja de qualquer religião, de qualquer igreja. Os ensinamentos de Cristo têm uma característica prática para o nosso dia a dia, para nos ajudar a viver em paz e felizes e saudáveis. Então, aquilo que eu gostaria de falar para vocês, exatamente sobre alguns aspectos dos ensinamentos de Cristo, que têm um enorme impacto no nosso dia a dia, na nossa vida. Você não precisa estar afiliado a nenhuma igreja, mas se você conseguir seguir aquilo que ele recomendou, com certeza a sua vida será melhor. Então, tem um livro escrito por um companheiro, Wilson Lopes. Acho que o único que conheceu o Wilson Lopes é meu filho. Que o Wilson Lopes, eu morei no Rio e o Wilson Lopes já está no andar de cima, era espírita também e foi uma criatura fantástica, que de uma certa forma serviu muito de exemplo para mim mesmo. Então o Wilson Lopes escreveu, em parceria com um psiquiatra, o Fábio Nazaré, e um médico endocrinologista, eu vou lembrar o nome dele, a cabeça às vezes falha, não sei se eu anotei aqui, mas ele escreveu um livro chamado Evangelho e Saúde. Esse livro não é fácil de encontrar, foi editado pelo Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro. Então, no Rio pode-se comprar até por internet. Mas Evangelho e Saúde tem uma série de recomendações com relação aos ensinamentos cristãos e a nossa vida saudável e de uma certa forma harmoniosa e feliz. Então, o que ele ressalta nesse livro? Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo.
igual o mandamento maior, aquilo que mencionei do início, aquilo que André Luiz recomenda. Amando o próximo, nós vamos ter muitas vantagens, porque amar significa, primeiro, compreender, tolerar, aceitar, não se contrapor, não se ofender, né, por nada. E sem dúvida nenhuma, se nós conseguirmos cultivar o amor ao próximo, a nossa vida será muito melhor. Então, quando alguém faz alguma coisa errada, nós podemos, por exemplo, ficar irritados. Mas podemos também pensar, coitado, ele não percebeu, ou ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas a gente se irrita por qualquer coisa. Andando na rua, eu agora não consigo mais andar muito bem, porque tenho um problema de coluna. Eu tenho que andar com calma e cuidado. Então eu imagino, se eu estou numa calçada, andando com a deficiência que nessas alturas os anos de vida me trouxe, né? Certamente alguém que queira passar mais rápido vai se aborrecer. Eu não tenho culpa, mas ele pode se envenenar por causa disso. Isso é uma decisão pessoal. Compreender e amar ao próximo é uma decisão pessoal muito inteligente, porque nos permite viver melhor. Nós não vamos ter problema de derrame de hormônios negativos que acabam nos envenenando fisicamente. Não vamos ter distúrbios psicológicos, porque acaba nos colocando de uma maneira, digamos, anormal em termos de sentimento. E nós sabemos que as vibrações que nós intercambiamos é tremendamente importante para que possamos nos sentir bem. Quando nós abraçamos uma criatura, um amigo, nós recebemos energia. Mas quando nós achamos ruim que alguém nos atrapalha, nós também emitimos vibrações negativas. E a maioria das vezes não afeta a pessoa, o alvo, mas é um retorno. Afeta a nós, todo sentimento negativo acaba afetando a própria pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Outro item que ele ressalta: amai os vossos inimigos. Difícil, né? Mas olha, na realidade, muitas vezes são os inimigos que nos ensinam a viver, que nos ensinam o caminho. Na realidade, nós não precisamos nem ter em nosso dicionário essa palavra. São criaturas que eventualmente agem e pensam diferente. Vibre amor, vibre paz, vibre conciliação de ideias. E se de todo for impossível, pelo menos não tenha vibrações negativas. Porque as vibrações negativas, ela não caminha só na idade. Você já viram uma onda, você tira uma pedra na água, a onda que aquela pedra provoca, ela não vai só numa direção, é assim. Então, não alimente ideias, digamos assim, menos equilibradas, mesmo no caso daqueles que eventualmente pensamos que são nossos inimigos. Podemos até dizer, pela experiência de vida, que muitas vezes são eles que nos ajudam a evoluir. Porque os amigos às vezes toleram tudo, e os inimigos às vezes nos fazem ver as nossas próprias falhas. De tal forma que o amor, conforme Cristo nos ensinou, amar ao próximo acima de todas as coisas. Então, amar também os inimigos. A outra coisa que está nesse assunto de evangelho e saúde é fora da caridade. Podemos substituir a palavra caridade, porque caridade quer dizer querer. Então, fora do amor não há salvação. Então, nós temos que pensar muito bem em relação a todas as criaturas com as quais nós convivemos, que tipo de sentimentos alimentamos, e procurar, se não puder amar, às vezes é difícil, mas pelo menos não
vibrar de forma negativa. Porque essa vibração não vai só de um lado. Atira uma pedra na água e você vai ver o ciclo que forma. Então, amar ao próximo, independente de qualquer circunstância, né? Ser caridoso, ter compreensão, e vai por aí afora. Então, na realidade, existem sentimentos que acabam trazendo benefícios. O amor, por exemplo, é um sentimento benéfico que nos ajuda a viver em paz. Amar ao próximo como a ti mesmo não foi o que nos foi ensinado nos mandamentos? O amor é extremamente benéfico, saudável, nos ajuda. O contrário é extremamente maléfico, independente se nós tenhamos ou não tenhamos uma razão para eventualmente não amarmos uma pessoa. Aí teríamos que inclusive educar a nossa própria sensibilidade, a procurar entender o próximo, a procurar entender as causas, as suas atitudes e, se possível, auxiliá-los para que eles possam encontrar um caminho mais benéfico, um caminho de mais paz, não é? Então, há uma série de... Eu tenho toda essa fala aqui, mas se eu ficar falando aqui, eu vou até amanhã cedo. Então, como eu também não tenho o tempo todo, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos uma quantidade de sentimentos que eventualmente podemos observar isso em casa, não devemos observar isso em casa, devemos observar isso com os nossos amigos, devemos observar isso com os nossos inimigos, porque na realidade, tudo o que nós pensamos tem um peso e uma vibração, e isso, o primeiro a ser atingido, somos nós mesmos. Então, meus irmãos, a mensagem que eu queria trazer nesta noite, sem me prolongar demais, é exatamente essa. Nós não fomos criados para o sofrimento, para a dor, nem para a doença. Nós somos criados simples, mas ignorantes. E trazemos na nossa própria constituição tudo o que necessitamos para exercermos uma vida saudável, tranquila e em paz, e chegarmos a nos aproximar da felicidade. No Eclesiastes tem uma afirmação que diz: a felicidade não é desta vida. Acredito que muitos já leram. Eu engasguei com essa afirmação. Eu não aceito, eu procuro a felicidade. Então a felicidade está onde? Está na paz. E a paz você tem que cultivar e manter independente de qualquer coisa. Então, a pessoa que se irrita com facilidade, a pessoa que perde a paz por qualquer coisa, sem dúvida nenhuma, o primeiro a sofrer, a se envenenar, a se prejudicar, é a própria pessoa. Então, paz
e amor. Isso é o que nós devemos cultivar. Não é uma expressão hippie, não, é uma verdade absoluta. Na medida em que nos nossos corações procurarmos sempre o abrigo do amor e da paz, e que procurarmos entender as pessoas com as quais convivemos, que procuremos perdoar aquilo que eventualmente não está dentro dos nossos pensamentos ou das nossas crenças, mas desculpar e dar a todos a oportunidade de evoluir. E, sem dúvida nenhuma, isso começa conosco, começa com o nosso exemplo, começa com as nossas vibrações. Então, que o amor crístico, o amor que Cristo nos ensinou, possa estar presente em todos os corações, que possamos amar sinceramente toda a humanidade, compreendendo e aceitando suas deficiências. E com isso, então, trazendo para o nosso próprio coração a paz. E a paz, meus irmãos, é a felicidade. Não há outra alternativa. Teremos paz, teremos felicidade. Sem a paz, não haverá felicidade. Muito obrigado pela atenção a todos. Que Deus vos abençoe.